Bom, boa noite. Eu vim aqui hoje para tratar com vocês de um assunto de capital importância para quem estuda direito do trabalho, que é falar sobre remuneração. Remuneração e salário, todas as suas implicações, né? Matéria muito cobrada, evidentemente, em todos os concursos que a gente vai enfrentar aí, especialmente o da Procuradoria-Geral do Estado aqui de Goiás. Bom, vou começar falando sobre remuneração e tratando da distinção entre remuneração e salário, que é importante fazer essa distinção, especialmente para quem vai fazer concurso, porque não é raro de a gente encontrar doutrinadores, juristas em geral, a jurisprudência fazendo referência às duas expressões, remuneração e salário, como se fossem, tivessem o mesmo significado. Quando não tem, né? Pelo menos para efeitos do concurso e na forma como consta da lei, são coisas diferentes. O salário, como é evidente, decorre da contraprestação feita pelo empregador ao empregado por força do dispêndio da força de trabalho desse empregado. Por outros termos, e utilizando de um conceito que nós já vimos antes em aulas anteriores, o que é a relação de emprego? Relação de emprego é um negócio jurídico no qual o empregado entrega sua força de trabalho e, em troca disso, o empregador faz uma contraprestação, um pagamento, que é o salário. Portanto, o salário é aquele valor pago pelo empregador ao empregado em troca da prestação de serviços. Por isso que se fala em contraprestação. O salário tem essa natureza, não é? E daí, não é? Qual é a diferença até aí entre salário e remuneração? A diferença na lei é objetiva, é praticamente matemática. A gente pode trazer isso, demonstrar isso, através de uma equação. Que é a seguinte, muito simples mesmo. A remuneração nada mais é do que o salário acrescido das gorjetas. Gorjetas são pagamentos feitos por terceiros ao empregado, não é? Não se trata de pagamento de uma contraprestação feita pelo empregador, mas sim por terceiros, por clientes, geralmente, que fazem, em retribuição a um bom atendimento prestado pelo empregado, lhe concedem algum tipo de pagamento. De tal forma que, como aqui está constando do resumo que eu fiz, a remuneração é o conjunto de pagamentos feitos pelo empregador ou por terceiros ao empregado. De tal forma que a remuneração é um pouco mais do que o salário, né? Significa o salário acrescido das gorjetas. Por outros termos, o salário é uma espécie de um gênero mais amplo, que é a remuneração. Quando eu me refiro a gorjetas, a gente tem a noção exata do que se trata pela nossa relação cotidiana, né? As gorjetas são aqueles valores que são cobrados em notas de serviço pelo empregador, normalmente aquele famoso 10% que vem nas contas em restaurantes e bares, etc. Mas também significam aqueles valores que os clientes pagam ao empregado voluntariamente, entregam ao empregado voluntariamente. Isso consta da lei. O artigo 457 da CLT diz exatamente isso. Depois de definir o que seja remuneração, no sentido que eu acabei de demonstrar, no parágrafo 3º estabelece-se que considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, aquilo que ele paga, que o cliente paga voluntariamente, sem que haja cobrança nenhuma nesse sentido. Não acontece só em restaurantes, né? Hotéis, por exemplo, é muito comum que os recepcionistas recebam gorjetas dos hóspedes, né? Mas a importância espontaneamente dada pelo cliente, mas também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas, destinada à retribuição aos empregados. Tudo isso aí é gorjeta. E o empregado recebe, não é? As gorjetas não são salário, não se confundem com o salário. Elas integram a remuneração e, por isso mesmo, a remuneração é um pouco mais do que o próprio salário, né? Mas, evidentemente, se nós estivermos tratando de uma relação de emprego na qual o empregado não receba gorjetas, aí
A coisa é matemática, né? Se não há gorjetas, então, agora sim, o salário é o mesmo que remuneração, né? Por outros termos, naquelas relações de emprego, normalmente um professor, por exemplo, dificilmente recebe gorjeta de alunos, de clientes, né? De alguém a quem ele presta serviço. Nesses casos, de fato, a remuneração equivale ao salário, mas apenas quando não houver o pagamento de gorjetas, né? De qualquer forma, falando nas gorjetas, vamos tratar de um assunto um pouquinho complicado e pouco tratado, que é a anotação da gorjeta, da estimativa das gorjetas na carteira de trabalho do empregado. É algo difícil de se imaginar, né? Porque quando um dono de um restaurante contrata um garçom, ele já tem antecipadamente a noção, a ciência, de que esse garçom provavelmente receberá a gorjeta dos clientes.